Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina, né? Com texto, com profundidade, com Joyce, né? Que é o seu lugar de estudo da Palavra de Deus. Estamos aí felizes por você nos acompanhar mais uma vez. E é claro, né? Se você não é inscrito no nosso canal, esse é o momento. Também nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Joyce Brasil, né? Para que você aí fique por dentro, né, das novidades e também conheça um pouquinho mais do nosso ministério. Bom, chegamos na lição 7, né? Como acalmar a ira, um assunto muito especial, muito importante também para os nossos dias, para a nossa juventude, principalmente. E eu tenho aqui, né, ao meu lado, né, mesmo longe, mas com a tecnologia aí unindo todo mundo, a Elisa, a Bruna. Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam Tudo bem-vindas. certo, tudo certo. E aí nós vamos começar, né, o estudo da palavra de Deus, e você também pode se unir conosco em oração. A gente vai fazer aqui uma prece ao nosso Deus. Você pode fechar os olhos. Nós vamos falar com o nosso Pai. Vamos orar? Querido Deus, nosso amado Pai, Senhor, estamos aqui mais uma vez para aprender a Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Acho que uma lição que serviu para todos nós, né? Como acalmar a ira, como acalmar os nossos sentimentos, né? Como a gente pode representar Jesus. E vamos então colocar aqui já, né, a nossa primeira perguntinha para nós respondermos aí, nós estudarmos a lição. Qual a relação entre Efésios 4:26 e Provérbios 29:11? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Olha, eu acredito que em linhas gerais, o que eu peguei muito a questão, um falou sobre irar-se, que tem a ver com os imprudentes, e os sábios, eles contêm isso e não expõem para fora essa questão. E o outro fala sobre a questão da gente se irar, mas no sentido de voltar e se restabelecer antes que o sol se ponha, ou seja, você não dormir com essa ira. Resumidamente, né, do que eu entendi dentro dessa questão é irar-se sem pecar. E como a gente pode entender essa questão? Os dois focam que a gente não deve deixar que a ira nos corrompa e nos sugue. Então, eu acho que isso é muito interessante. E como que a gente faz isso, né? Não vou, eu prometo que eu não vou dar spoiler, tá? Mas só para dar um gostinho. A questão seria da gente deixar aos pés de Cristo o que a gente está sentindo, para que essa ira, então, ela não aprisione a gente, porque muitas coisas negativas que a gente guarda pra gente, a gente acha que vai ser tipo, nossa, eu vou me vingar daquela pessoa. Mas na verdade, quem acaba tomando veneno é você, né? Então, eu acho que isso é forte, mas é muito importante a gente ter essa questão, né? Essa ciência. Bom, eu achei muito interessante a relação dos dois, porque o primeiro verso, né, eu li o Provérbios primeiro, depois o Efésios. Fala que os sábios, eles deixam para depois falar, né? Vamos dizer assim na minha versão da Bíblia aqui. E já os tolos, eles falam o que tem no pensamento, na mente. E a ira, ela tem várias coisas, né, que podem tornar uma pessoa se irar, né? Quer seja tristeza, raiva, estresse, sentimentos que estão no coração da pessoa. E a gente é chamado a não viver pelos nossos sentimentos aflorados. É claro que Deus nos fez seres sentimentais, mas devemos tomar cuidado com nossos sentimentos que talvez sejam longe da vontade do Senhor. Então, nós devemos tomar cuidado, porque quando a gente se ira, a gente tem a mania de explodir e falar o que vem na nossa cabeça. E o livro dos sábios fala que isso é tolice. Então, a gente tem que se refrear, ter paciência, né? É uma virtude, e ter o domínio próprio, que o Senhor Jesus Cristo nos mostra que nós devemos ter, é um fruto do Espírito Santo. Então, isso tem muita relação. A gente tem que tomar cuidado com a ira errada, né? Agora, aquela ira sobre aquilo que é mal, é uma ira diferente, né? Deus, na palavra dele, que ele fala que um dia ele vai vir, ele vai trazer juízo. E a paciência do Senhor vai estar no seu limite. Então, isso é algo santo. Mas será que eu também posso ter essa ira? Sim, conforme eu vou tendo a comunhão com Deus e ele vai me mostrando o que eu devo fazer, cada passo eu devo tomar. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois tipos de ira, né? A ira
que a gente tem que tomar cuidado com a ira que nos afasta de Deus, né? Que é pecado, e também a ira correta, né? Aquela que é contra o mal. Então, eu acho que tem relação muito ampla isso, eu acho. E a gente tem que se revestir de Cristo, né? Para a gente não irar da maneira errada e acabar afastando pessoas de Jesus, né? Porque é através de nós que ele pode nos se revelar aos outros, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e com nossos sentimentos, né? Porque eles expressam de que lado nós estamos, né? Sim. E complementando tudo que vocês falaram, quando o apóstolo Paulo ele escreve então, né, a sua carta aos Efésios, ele fala o seguinte: olha, vocês vão irar-se, né, mas vocês não vão pecar, né? Então a gente pode entender como uma questão assim: olha, a ira é um sentimento humano, né? Você pode talvez até se sentir com aquele peso no coração por você ver alguma coisa errada, por você tá ali numa situação que você não gostaria de estar, e aí a resposta humana, naturalmente, né, como seres falhos, é justamente sentir, né, algumas coisas que não são tão agradáveis. Mas ele fala assim, olha, vocês não devem pecar, né? Então entre o controle do Espírito Santo. Então, olha, eu tô irado, eu tô com raiva da pessoa, do fulano, eu vou ali tirar satisfação, mas se eu dar, né, vazão ao meu querer, eu vou ali para fazer uma besteira. Então ele fala, olha, não peque, né? Não permita que isso, né, acabe atrapalhando o seu caráter cristão. E Provérbios 29:11 vem nessa mesma questão, né? O sábio, ele se domina, né? Então, que nós sejamos sábios, né? Cristãos sábios com a vontade de sempre fazer a vontade do nosso Pai, né? Então, o tolo, né, ele derrama sua ira, né? Mas o sábio, ele tem aí o seu domínio. Então, Sá, como a Bíblia, né? Oi. desculpa, só uma coisa que eu acho interessante dentro dessa questão que você está falando, a gente vê então que a lição inteira desse trimestre da metanoia, a gente tem um fruto do Espírito que ele é o primordial para todas as coisas, né? Que é o domínio próprio. Porque se eu não tiver Sim, domínio próprio, eu não vou ter a capacidade de entender o que Deus quer para mim, porque eu preciso cuidar, né, do que eu tenho pensado. Eu preciso, não eu assim, tipo, ai, não, sou só eu, né? Lógico que é Deus que faz algo, faz na gente, né? Mas do meu ponto de vista, esse é um dos frutos mais importantes que a gente tem que ter na vida, né? Porque senão, sim. se dependesse da nossa natureza, a gente vai chegar e vai esganar os outros. Mas o que eu quero dizer, assim, no sentido, né, para a gente pensar nas coisas, não só nesse sentido da ira, mas nas outras, eu acho muito interessante, muitas vezes até para o apetite, né, que a gente falou na lição 5 sobre a importância do que a gente come também, que isso vai influenciar na nossa atitude, né? Então, domínio próprio, eis um grande presente para a gente pedir para Deus. É verdade, né? O Espírito Santo ele conecta, né? Tanto o que Paulo escreveu quanto Salomão e que a gente está tendo agora nessa conversa, né? Nesses insights, para que o pessoal que está nos acompanhando possa ir almejar, né, o domínio próprio em Cristo, né? Porque em Cristo a gente sabe que nós somos mais do que vencedores, não é mesmo? Amém por isso. Bom, vamos então para a pergunta 2. Vamos colocar aqui para o pessoal acompanhar. Como a atuação do Espírito Santo nos habilita a sermos cristãos mais pacientes e com domínio próprio? E mais uma vez, né, a atuação do Santo Espírito. Olha, aqui, quer falar, Bruninha? Pode falar. Pode falar, Elisa, se você quiser Ah, primeiro. então tá. É que eu fico mão levantada, mas tá bom, então tranquilo. É igual Tem um gritinho. então, ele não funciona, não tem problema não. Bom, tem aqui um trecho na parte de sexta que eu achei bem forte, mas eu queria ler com vocês. Fala assim, ó, é o primeiro parágrafo. Fala assim: os que por qualquer suposta provocação sentem-se livres para ceder à raiva ou ao ressentimento estão abrindo o coração a Satanás. Se quisermos estar em harmonia com o céu, a mágoa e a inimizade devem ser banidas do coração. Eu acho que aqui é a chave para tudo que a gente vai precisar. O que a gente precisa fazer é uma coisa que dói, mas é necessária, que é a gente levar cativo o nosso eu. Falar, Senhor, olha, eu tô sentindo isso contra isso, porque isso me deixou bravo por causa disso. Mas é você se derramar aos pés da cruz, porque é só isso que vai poder fazer alguma coisa. É o que a gente conversou nas outras lições. Não é algo que eu vou fazer, que eu vou falar assim, a partir de amanhã, sabe a pessoa que fala assim, decidida, a partir de amanhã, nada vai me estressar. Não tem como você falar isso e amanhã você não acordar estressado, entende?
Eu acredito muito que não é sobre o que a gente vai fazer, mas é sobre o que Cristo vai fazer. E tem uma coisa que eu tenho aprendido, assim, na vida. Todo mundo vai carregando lições, né? Conforme o tempo passa, e uma das que eu tenho é assim: eu encontro liberdade em Jesus, não porque as coisas que as pessoas fizeram contra mim, elas não me ferem, não me machucam. Mas eu encontro liberdade em Jesus porque, apesar dessas coisas, ele sabe o que eu sinto, ele sabe, conhece muito mais do que todo mundo o quanto aquilo me feriu, mas eu decidi entregar tudo isso que eu sinto nas mãos dele e deixar que ele seja o guardião do meu coração. E aí eu não carrego mais esse peso. Mas aí um detalhe, né? A gente tem que decidir entregar todos os dias. E quando a gente pensa em ira, vai ter uma lição mais para frente, né, que vai comentar sobre o perdão. Mas eu penso que o perdão e a ira são coisas muito similares. É uma decisão eu perdoar uma pessoa. Eu não perdoo uma pessoa com base no que eu sinto por ela. Eu perdoo porque é o que Deus me pede para fazer. Eu perdoo porque só assim eu serei perdoado. Não porque eu vou conseguir algo por meio disso, mas se eu realmente quero viver uma vida próxima de Deus, eu vou perdoar. E se eu quero realmente viver uma vida próxima de Deus, mesmo que seja uma luta assim diária, você levar cativo o próprio eu. E você, mesmo que não tenha sido alguém que te machucou, mesmo que tenha sido você consigo mesmo, sabe? Eu acredito muito que é a gente reconhecer, mais uma vez, né? Irmão White fala muito sobre o reconhecimento, né, do que a gente faz. Então, reconhecer perante Deus, o universo, o que a gente tem feito e pedir para que ele faça essa transformação, porque e aí de novo, né, permanecer em Cristo, porque se a gente não permanecer, não é só você falar assim, Senhor, me arrependo e amanhã você segue sua vida normal. Não. Aí adiantou do quê? De nada. Então, eu acredito muito nessa questão da gente então entregar para Deus e fala assim, Senhor, me ajuda a fazer com que isso que eu estou sentindo não se torne algo maior do que eu. Então, acho que falei várias coisas, né? Mas, resumindo, primeiro ponto, a gente entender que é Deus que vai fazer isso na gente. Segunda coisa, é a gente tomar cuidado com os sentimentos que a gente está colhendo no nosso coração. E a gente tem que entregar esses sentimentos para Cristo. Fala assim, Senhor, eu estou sentindo isso. E ponto, acabou. Porque ele já sabe o que você está sentindo. O que vai te machucar se você falar? Você vai reconhecer que você é mal? Até aí, bom dia, presente. Essa é a sua condição. Então, acho que tem esse ponto. E permitir que ele continue cuidando de você. Assim como se você fosse uma florzinha no jardim que está murchando. Mas aí você fala assim, Senhor, eu preciso do seu sol, preciso dos seus nutrientes, eu preciso da sua água. E você vai aos pouquinhos e a florzinha vai voltando em direção ao sol. Então, eu acredito que não, assim, não, em tese não tem segredo, né? Como que essa atuação acontece. Mas aí vem da gente, se a gente vai escolher ou não que isso aconteça na nossa vida. E aí a nossa parte entra, ok, a partir do momento que eu escolhi isso para minha vida, eu estou disposta a batalhar por isso? Que foi o que a Bruna falou na lição 5. É justo que me custe muito o que muito custa. É um negócio assim, não é? Eu sei que é por aí. Então, acho que é dentro dessa questão. Amém. E é melhor que se arrepender é fazer o que é correto, não é verdade? Então, exato. O Espírito Santo de Deus, quando a gente busca ele, é uma coisa muito importante para a nossa vida, porque só ele vai nos habilitar a fazermos o que é correto. Ele que vai tocar nosso coração, ele está falhando nisso. Eu te ajudo, se você precisar. Eu estou aqui para te transformar, para você ser alguém diferente. E a gente precisa se converter todos os dias dos nossos maus caminhos, né? Porque muitas das vezes a gente confia em nós mesmos. E é grande falha nossa essa. Porque somente com Cristo a gente pode ser mais que vencedor. E quando a gente tem o domínio próprio, pode ter certeza que é o Cristo atuando em nosso coração. É o Espírito Santo de Deus nos convencendo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. E como a gente pode ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Buscando, se convertendo dos maus caminhos, esvaziando do meu eu, que quer se prevalecer, que quer fazer tudo do jeito dele. E a cada passo que a gente dá, a gente tem que pedir orientação de Deus. Assim como Jesus aqui andou na terra, ele não fez a própria vontade dele, mas todo passo que ele dava era conformidade à vontade de Deus.
assim também nós devemos viver dessa maneira, não é verdade? Porque cada passo que nós damos, se a gente não pedir a orientação de Deus, a gente tem a chance de falhar, de frustrar, é grande de falhar. Então, melhor do que se arrepender é fazer o que é correto. E o que é correto? Buscar ao Senhor e a orientação dele, porque nós só conseguimos ter um entendimento bom somente com Deus. Amém. E uma questão que eu sempre gosto muito de estar refletindo, João, discípulo amado, né? João, ele era, antes de conhecer Cristo, né? Alguém sabe, o nome dele era discípulo, né? Aquela pessoa que era o filho do trovão, né? Então a ira, para João, era uma coisa que era como se fosse o respirar dele, né? Ele se irava, ele era vingativo, ele queria sempre, né, estar aí ocupando os melhores lugares. E quando ele conheceu Cristo, isso não foi uma questão, né? Que, do dia para a noite isso mudou. Isso demandou uma certa transformação, né? Um certo entendimento que sem Cristo ele nada fazia. E o Espírito Santo, então, ele vem à nossa mente nos conduzindo nessa mesma verdade. Olha, você é filho ou filha da ira, né? Lembra de João, porque João foi como você, mas João ele aprendeu de Cristo, né, que é manso, que é suave, que é humilde, né? Então ele conseguiu fazer essa entrega. E o Espírito Santo ele está disponível a todos nós, né, para que nós sejamos transformados. Não estava programado, né, Elisa, mas eu queria dar só aí uma dica para o pessoal. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de música, né? Então, você jovem, né, que está nos acompanhando, você pode, no próximo sábado na sua igreja, pedir 2 hinos, né, no serviço de louvor, que é Ser Igual a Cristo, né? Porque ali fala, né? Como devo eu falar, né? Me mostra como que eu devo falar para o meu semelhante. Eu não quero falar, né, de uma maneira raivosa, de uma maneira que vai demonstrar falta de controle. E o outro é Jesus Pastor Amado, né? Porque ali, quando você canta aquele hino, tem uma parte que fala: ensina-nos a amar, né? Jesus suave e meigo, ensina-nos a amar. Então, o Espírito Santo, né, e Cristo, eles estão lado a lado, nos ajudando nessa obra, para que nós sejamos transformados, porque sem transformação a gente não vai conseguir ter o caráter, né, purificado. E a ira, ela abre porta para muitas coisas, né? Muitas coisas ruins que, infelizmente, nós muitas vezes acabamos cometendo, né? E trazendo desonra ao nome de Cristo. Então, é uma questão muito séria. O Espírito Santo está do nosso lado, né? Nos guiando, nos conduzindo. E, nesse momento, eu queria aí pedir para o nosso departamento de edição, né? Colocar aí rapidamente a nossa vinhetinha da Dica de OIC. Muito bem, pessoal. A minha dica, né, dessa lição também é o livro, né, que eu recomendei anteriormente, Ciência do Bom Viver, né? A Elisa colocou aí, né, para vocês verem a capa. A edição que eu tenho, eu já mostrei em outra lição, é a edição de 2004, mas não se preocupem, porque o capítulo é o mesmo, né? O que está escrito ali também é a mesma coisa. E é o livro Ciência do Bom Viver, capítulo 40, Auxílio na Vida Diária. Então, ali, né, a serva de Deus, ela escreve muito sobre o controle, né, que o Espírito Santo pode fazer, né, na nossa mente, a respeito da ira, a respeito da vingança, do ressentimento, quando nós nos colocamos, né, à disposição desse Deus maravilhoso. Então, é a dica para vocês, né, lerem aí numa tarde de sábado, numa sexta-feira à noite, recomendar também para os seus amigos, né, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Bom, vamos agora para a pergunta 3. Vamos colocar aqui na tela. Por que devemos cuidar da nossa mente, tendo em vista que Deus deseja se comunicar conosco? Então, perguntinha aí para nós refletirmos, né? Olha, eu responderia essa pergunta com uma outra pergunta. Como que a gente pode ser capaz de discernir a vontade de Deus se a gente não está com a nossa mente preparada para receber a Deus? Como que eu vou saber o que Ele quer de mim se eu não estou com a minha mente preparada para isso? É como se, de novo, falando da florzinha, da plantinha. Como é que eu vou dar o fruto se o meu solo não está preparado para ele? Então, eu acredito que é muito dentro dessa questão. A gente precisa cuidar da nossa mente, porque se a gente quiser que Deus se comunique com a gente tem que estar buscando por isso. Porque não adianta você fazer as coisas e você não tá com
na vibe do negócio, entendeu? Não adianta. Você fala assim, Senhor, eu quero, mas eu não estou buscando. Do que vai adiantar? Pode acontecer todas as coisas, mas é como se você não estivesse ouvindo. Então, acho que entra muito naquela história, né? Por que Deus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou quem tem olhos para ver, veja? Não é porque as pessoas não tinham olhos ou ouvidos, mas é porque elas não estavam dispostas para ouvir ou para ver. E dentro dessa questão entra muito, porque se eu não estou disposto a cuidar da minha mente, Deus pode pisar aqui do meu lado hoje e eu não vou ver. Por quê? Porque eu não me preparei para isso, porque eu não estou nem aí para isso. Então, cuidar da minha mente é a base. Não adianta eu falar que eu quero ver a Cristo, fazer meu checklist cristão, mas eu não estou interessada de coração, de alma. E tomando o que a Elisa disse, como a gente pode cuidar da nossa mente, eu acho que é com o que a gente vê, porque através das janelas da alma, né? São nossos sentidos. O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, se alimenta, tudo isso envolve, tudo isso vai influenciar na nossa vida, na nossa mente. E isso pode influenciar também na minha comunhão com o Senhor. Pode me afastar ou pode me trazer mais próximo. Então, a gente tem que se alimentar nossos sentidos com coisas boas, que vão nos deixar com a mente limpa e nos afastar da ira, do mal, né? Porque nós vivemos num grande conflito e que Cristo e Satanás estão lutando pela nossa mente. E a gente pode dar ala para um ou para outro. Então, essa luta grande a gente vai ter até o final da nossa vida, né? Até quando Cristo voltar. Então, a gente tem que batalhar ao lado de Cristo e cuidar dessas nossas janelas da nossa alma. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu acredito que um dos nossos corações é a mente também, né? Porque por lá que a gente se engana às vezes, né? Enganou-se o coração do homem. Então, a gente tem que se pegar à verdade, assim como ela é, e, como a Elisa disse, preparar o solo, que é o nosso coração, para receber a boa semente, que é o Evangelho. Então, com isso, a gente tem que estar renovado o coração, para ter uma renovação da mente também, para que a gente possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de nosso Deus. Amém, amém. E com essa questão a gente pode fazer uma ponte também com a lição 5, né? Porque a Bruna comentou naquela lição que Cristo em nós, né, é a esperança da glória. Então a gente sabe que é uma questão de suma importância quando você pensa, né, Senhor, eu quero entregar tudo a Ti, né, mas eu quero entregar a minha mente também, porque eu sei que o Teu Espírito Santo se comunica comigo, né, através da minha mente. Então, assim, eu tenho a mente cheia de ressentimento, cheia de ira, né, eu não me submeto, eu não reconheço que eu estou, né, em erro, que eu preciso mudar. Como o Espírito Santo pode fazer morada, né, na minha mente? Porque, assim, ele não vai conseguir se comunicar comigo se eu estou ao lado em ira e questões que não são pertinentes, né, a um cristão verdadeiro. Então, a qualidade, né, dos meus pensamentos vai convidar ou não o Espírito Santo a fazer morada, né, em mim. Exato, isso me lembrou muito a questão daquele trecho que fala em Apocalipse 3, eu acho que é o 20, que fala que Deus está à porta e bate. Mas aí a gente tem que abrir a porta, né? Porque Sim. ele vai querer entrar, mas será que é um lar que ele se sentiria feliz de estar nele? Né? Se sentiria, né, dentro disso que a gente conversou. Sim, sim. Levando em conta também que ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? A Bruna comentou agora há pouco sobre o grande conflito é justamente isso, né? Uma questão de liberdade, dois poderes lutando, né, com a nossa mente, um poder nos levando para a ira, né, para a raiva, e um poder tentando nos levar, né, ao outro lado, para que ele possa cada vez mais falar conosco, né, através do Espírito Santo. Então a gente percebe como que um assunto aparentemente tão simples, né, pode fazer diferença na nossa vida, enquanto jovens, né, que estamos aí caminhando, aguardando a volta de Jesus, e para que nós possamos testemunhar, né, para os nossos colegas, na nossa igreja, no nosso trabalho,
o que de fato significa, né, aprender de Cristo, que é manso, humilde e suave de coração. Posso fazer mais um merchan? É que me veio aqui, aí Claro, eu pensei em fazer. fica à vontade. Depois, pessoal, se vocês tiverem oportunidade, assistam a nossa série de vídeos que teve no Congresso de 2023 e de 2024. Em 23, o Christian Berdal falou sobre música, e é muito legal, tem a ver com a entrada tem a ver com a mente. Aí a Silvia Martins falou em 2024 sobre educação, a verdadeira educação, é legal também assistir. Enfim, tem muitos outros vídeos no nosso canal. Se você também puder, assiste os testemunhos que a gente tem aqui no canal. Então, do Christian Berdal é fortíssimo. O do James também. Porque tudo isso... Por que eu estou falando dos testemunhos? Porque todos eles têm a ver muito com mudança de mente. No sentido do que Cristo fez na vida deles. Então, eu acho que isso é muito interessante. E mais um, que é o do Rubem Fernandes, do seminário que saiu, sobre como ouvir a voz de Deus. Eu acho que vale a pena vocês assistirem esses e, lógico, compartilhar com seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada, né? É verdade, pessoal. Coisa boa deve, né, e merece ser compartilhada. E a gente gostaria, então, de estar concluindo, né, essa parte da lição 7. Eu gostaria de estar fazendo um último comentário com vocês, e vem de encontro com o que a Elisa falou agora há pouco, né? Ela comentou sobre você ter o seu vasinho, né, sempre limpo, né? Acho que foi isso que ela comentou, né? Um vaso, ela usou essa metáfora do vasinho, e eu estava lembrando quando a serva do Senhor, ela escreve a respeito da chuva serôdia, né? Ela fala que o nosso papel enquanto cristãos, né, deve ser limpar o nosso vasinho, né, e deixar ele para o lado, né, certo, o lado de cima, para que quando a chuva, né, cair, a gente receba os aguaceiros do Espírito Santo. Mas ela fala também, né, e em consonância com o que Paulo fala, né, sobre os frutos do Espírito. Ela diz que vocês devem cuidar para que a mente de vocês esteja purificada de todo erro, toda a contaminação, né, toda a ira, tudo aquilo que vai impedir que o Espírito Santo possa atuar em vocês, né? Então, para que nós sejamos essa geração de jovens que vai ver Jesus voltar, que nós possamos almejar, né, a chuva serôdia, e hoje, né, que a nossa decisão seja nos purificar, né, da ira e de todo sentimento que seja contrário, né, ao caráter cristão. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos habilitar, e que você, querido jovem, querido amigo que está nos assistindo, possa, né, se inspirar a fazer essa obra de transformação na sua vida com o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos então estar fazendo uma oração agora para a gente concluir o estudo. Vamos curvar nossas frontes, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estarmos estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, meu bondoso Deus, a entregarmos as nossas vidas em Tuas mãos, a nossa mente, os nossos sentimentos. Se porventura estamos com ira, com raiva, com alguma maledicência, que o Senhor nos ajude a submetermos o nosso querer à Tua vontade, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos transformar, e que assim, ó Deus, estejamos prontos para receber a chuva serôdia. Que o Senhor nos guarde, proteja os nossos amigos que estão nos acompanhando também em casa, no trabalho, e nos conceda também muitas oportunidades de continuar estudando a Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.